Fala galerinha, beleza? Olha lá, já estamos na nossa quinta aula do conteúdo de cinemática. Hoje o que a gente vai estar vendo nessa aula? A gente vai estar fazendo uma análise gráfica das funções do MUV. A gente nas últimas aulas, a gente já conseguiu determinar todas as equações que determinam a aceleração, a velocidade e a posição de um móvel que estão no MUV, que estão no movimento uniformemente variado. A equação que me dá a posição do móvel no move em função do tempo é a nossa função espacial. E a gente deduziu nas aulas anteriores, qualquer coisa se você não estiver lembrando, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores que eu fiz, tá? Que lá eu deduzo direitinho como que a gente chega nessa minha equação aqui. E o que essa equação me dá de informação? Ela me dá a posição final de um corpo que está no MUV, que está no movimento uniformemente variado, a partir do tempo, certo? Por exemplo, vamos supor que eu tenha as informações iniciais do corpo, que são posição inicial e velocidade inicial. Vamos supor, qual que vai ser a posição desse corpo depois de se movimentar durante 3 segundos com uma determinada posição inicial, com uma determinada velocidade inicial e com uma determinada aceleração, certo? Essa equação ela me dá a posição desse corpo depois desse tempo, que no caso que eu peguei como exemplo, 3 segundos, certo, pessoal? Porém é o seguinte, ó, se a gente olhar para essa equação aqui, primeira coisa que eu pergunto, quem é a minha variável aqui? Ou seja, a posição final ela depende de quem? Tá certo que depende da posição inicial, depende da velocidade inicial e depende da aceleração. Porém, esses 3 valores que eu falei a vocês, eles são constantes no move, né? A posição inicial de um corpo é constante. A velocidade inicial também é constante. E a aceleração também é uma constante no move. Porque lembra, a condição principal que a gente tem no move é de que a sua aceleração é constante. Ou seja, de que a sua velocidade ela varia a mesma quantidade no mesmo intervalo de tempo. Certinho? Então essas 3 grandezas aqui, posição inicial, velocidade inicial e aceleração, elas são constantes. A única coisa que vai variar conforme eu vou analisando o movimento desse cara que está no move é o tempo. Quer dizer, eu estou a 10 segundos observando esse corpo, estou a 20, a 30. Então a minha variável aqui é o t, certo? E esse t, qual que é a maior potência da qual ele é elevado? Por exemplo, aqui ele está sendo elevado a qual potência? A potência 1, que eu não preciso colocar. E aqui ele está elevado a qual potência? 2. Então, se a maior potência da variável é 2, trata-se de uma equação do segundo grau. E essa daqui, se eu comparar ela com uma equação do segundo grau, olha o que a gente vai ter. A forma geral de uma equação do segundo grau é essa daqui. Ax² mais bx mais c. Vocês vão ver isso com mais calma nas aulas de matemática, certo? Quando vocês forem estudar a função do segundo grau. Mas a gente já está vendo uma aplicação para a função do segundo grau que vocês vão aprender na matemática, certo? Então vai ter aquela hora, nossa, mas para que eu uso função do segundo grau? Está aqui, a gente já está vendo, certo? Então o que a gente vai fazer a princípio? Vamos comparar essas 2 equações aqui. A forma geral, uma função do segundo grau, e a função espacial do move. Olha só, tem um cara aqui, ó, nas minhas 2 equações tem um cara que não está sendo multiplicado por t, que é, aqui na minha função espacial é o S0, que eu vou pintar de vermelho, e aqui na minha forma geral da minha função do segundo grau é o c. Esses caras aqui são os termos independentes. São os carinhas que aparecem sozinhos na minha equação, porque eles não multiplicam a variável, certo? Olha lá, eu tenho o b, ó. O b aqui é o cara que multiplica a variável elevado à potência 1. Então o b é o cara que multiplica a variável elevado a 1. Quem é que multiplica a variável elevado a 1 nessa minha equação aqui, na minha função espacial? O v0, ó. Aqui, né, nessa minha equação, quem é a variável? O t. Está sendo elevado a primeira, então é o v0. Vou pintar aqui, ó. Então, o v0, ele tem a mesma função que o b aqui na minha equação do segundo grau. Certo?
Por fim, quem é que multiplica a variável elevada ao quadrado aqui na minha forma geral? O A. Agora a pergunta que tem uma pegadinha. Quem é que multiplica a variável elevada ao quadrado aqui na minha função espacial? Talvez você tenha a tentação de dizer que é o A também, porém não é só o A. Veja, quem é que está multiplicando o t quadrado aqui? É tudo isso daqui, ó. Todo esse cara aqui que está multiplicando o t quadrado. Então, ó, 1 sobre 2 vezes A está fazendo o meu papel aqui do A, aqui na minha forma geral da equação do segundo grau. Certo, gente? Tudo bem? O que eu quero com isso? Eu quero que vocês percebam que a função espacial do move, ela é uma equação do segundo grau. E ela tem todos os termos que uma equação do segundo grau tem. Certo? Maravilha? Certinho. Bom, vamos lembrar de uma coisa. Quando a gente está estudando o MU, o movimento uniforme, a gente tem a função espacial, que é uma função do primeiro grau. Ou, quando a gente está estudando o MUV, a gente tem a função da velocidade, que também é uma equação do primeiro grau. E lembra, uma função do primeiro grau determina que tipo de gráfico? Se vocês não se lembram, eu vou lembrar vocês. Uma função do primeiro grau determina um gráfico que é ou uma reta crescente ou uma reta decrescente. Tudo bem? Então, uma coisa leva a outra. Toda equação do primeiro grau determina um gráfico que é uma reta ou crescente ou decrescente, assim como toda reta crescente ou decrescente é determinada por uma equação do primeiro grau. Tudo bem? E a equação do segundo grau? Qual é o tipo de gráfico que ela determina? O gráfico determinado por uma equação do segundo grau, caso alguns não lembrem ou não viram, é uma parábola. Uma parábola, o que é uma parábola? Vamos lá. Uma parábola é isso aqui, é uma curva que tem essa cara aqui. Certo? E a parábola, ela pode ter ou a boca para cima, ó, a boca da parábola é essa parte aqui, ó. Como se fosse uma boca feliz, ó. A boca dela é essa parte aqui, ó, de cima. Ou a equação do segundo grau vai determinar uma parábola com boca para cima, ou vai determinar uma parábola com boca para baixo. Certo? Quem é que vai determinar, quem é que vai dizer se a parábola vai ter boca para cima ou para baixo? O cara que multiplica o x quadrado. Tudo bem? Ele que vai determinar se a parábola tem boca para cima ou tem boca para baixo. Então, se o cara que multiplica o x quadrado, se esse A aqui for positivo, a parábola tem boca para cima. Se ele for negativo, a parábola tem boca para baixo. Tudo bem? E na minha função espacial, quem é que vai determinar se a parábola da posição, do gráfico da posição pelo tempo, vai ter boca para cima ou para baixo? O valor da aceleração. Certo? Porque, ó, 1 sobre 2 vezes a aceleração. 1 sobre 2 é positivo. Agora, esse termo aqui ele vai ser positivo ou negativo, vai depender do sinal da aceleração. Então, se a aceleração de um objeto que está no move for positiva, a parábola dele vai ter a boca para cima. Tudo bem? Se a aceleração de um corpo que está no move for negativa, a parábola vai ter boca para baixo. Então, ó, primeira condição que a gente já vê. Então, toda vez que você vê um gráfico de posição pelo tempo, cujo gráfico é uma parábola, você já consegue bater o olho e dizer, a parábola tem a boca para cima, então a aceleração é positiva. A parábola tem boca para baixo, então a aceleração é negativa. Certo, gente? Tudo bem? Primeira condição que a gente vê quando a gente observa um gráfico de posição pelo tempo, cujo gráfico é uma parábola. Tá bom? Outra coisa, ó. Se o t for zero aqui na minha equação, quanto que vai valer o s? De novo, se eu substituir zero no lugar do t, o s vai valer quanto? Vamos ver. Bom, eu vou ter esse termo aqui vezes 0 ao quadrado é zero. Então esse termo é zero. V0 vezes 0, esse termo aqui vai dar zero também, vai sobrar só isso aqui, ó. No tempo t igual a zero, a posição é igual à posição inicial. O que eu quero dizer com isso, gente? Ó, quando o tempo for zero, a posição é a posição inicial. Então, esse ponto aqui, onde o meu gráfico cruza o eixo
das ordenadas, ou seja, esse eixo vertical, é o meu S0. Tudo bem? Olha lá, vamos ver aqui, ó. Onde que é o S0? Esse cara aqui, esse ponto aqui do meu gráfico. Então, segunda coisa que a gente consegue determinar só olhando para o gráfico de posição pelo tempo. Onde o gráfico cruza o eixo das ordenadas é a posição inicial. Tudo bem, gente? Certinho? Outra coisa que a gente determina. Esses dois pontos aqui, ó. Esses dois pontos aqui é a posição, é o tempo para que a posição seja igual a zero. Certo? Então esses dois pontos aqui, ó, é o tempo, porque ó, o tempo ele é medido aqui nesse eixo na horizontal. Esses dois pontos aqui correspondem ao tempo onde a posição é igual a zero. A gente também chama posição igual a zero como sendo origem dos espaços. Espaços. Olha lá, aqui ó. Origem dos espaços. Tudo bem, gente? Maravilha? Então, ó, terceira informação que a gente consegue pegar só batendo o olho e olhando para o gráfico, né? A gente consegue dizer se a aceleração é positiva ou negativa, como que a gente diz isso? Parábola boca para cima, aceleração positiva. Parábola boca para baixo, aceleração negativa. Ponto onde o gráfico cruza o eixo das ordenadas, esse eixo vertical aqui, é a posição inicial. Ponto onde o gráfico cruza o eixo horizontal, é o tempo para que a posição seja igual a zero. Certinho, gente? Tudo bem. Com essas informações, só com essas informações a gente consegue já determinar boa parte da minha equação do segundo grau. Certinho? Só uma outra coisa, gente. Vocês vão aprender que quando vocês estiverem estudando equações do segundo grau, funções do segundo grau, vocês vão ver que existem modos da gente determinar as raízes da minha função do segundo grau. Que vocês vão ver que são exatamente esses pontos aqui, ó. Tá? Mas vocês vão ver isso com mais calma nas aulas de matemática. E uma das formas da gente resolver as equações de segundo grau é usando o discriminante, que a gente chama de delta, a partir do Bhaskara, né? A gente calcula do determinante, que é o delta, e a partir disso, usando o Bhaskara, a gente consegue achar as raízes da minha equação do segundo grau. Fica calmo, porque você vai ver isso com muito mais calma nas aulas de matemática. O que eu quero dizer aqui, ó, é que essa função, esse gráfico aqui, ó, ele tanto pode ter essa cara assim, ó, né, ou a boca para cima ou a boca para baixo, cruzando o eixo horizontal em dois pontos, ou ele pode cruzar em um único ponto assim, ó. Certo? Ó, ele apenas encosta aqui, ó, no meu eixo horizontal. Ou ele pode também não cruzar. Certo? Para que eu tenha essa condição, e aí vocês vão ver com mais calma nas aulas de matemática, no estudo mais aprofundado de equação de segundo grau, essa condição aqui é quando o discriminante ou delta for igual a zero, tá? Quando vocês estudarem as funções de segundo grau, volta para essa aula para ver exatamente esse trecho, que é isso daqui vai fazer mais sentido ainda. Eu só estou colocando isso daqui só para que não fique nenhum buraquinho, certo? E lá, quando vocês calcularem o delta da minha equação do segundo grau, tanto faz essa ou essa, e o delta for negativo, eu vou ter essa condição aqui. Certo, gente? De novo, fica calmo que vocês vão ver isso com mais detalhes nas aulas de matemática. Bom, então o gráfico ele pode ter essa cara aqui, ó, cruzar em dois pontos distintos, aqui o eixo horizontal. Ele pode cruzar só em um único ponto e ele pode não cruzar o eixo horizontal. Quando ele não cruza o eixo horizontal, o delta é menor que zero. Quando ele cruza em um único ponto, o delta é igual a zero. E quando ele cruza em mais de um ponto, o delta é maior do que zero. Tudo bem? Bom, a mesma coisa aqui, tá? Ó, quando ele cruza em dois pontos, significa que o delta é maior que zero. Aí ele pode cruzar em um único ponto assim, ó. Parábola boca para baixo quer dizer que a aceleração é negativa, quer dizer que o A é negativo. Nessa situação o delta é igual a zero. E a gente também tem essa situação aqui, em que o delta é menor do que zero.
bem, gente? Certo? Ó, o que essa equação ela me diz? Ela está me dando a posição de um corpo. Veja, vamos olhar com mais calma aqui. Ó. O que está acontecendo com a posição do corpo, ó, conforme eu estou andando com o meu dedo até chegar aqui no ponto mais baixo? A posição está diminuindo. Quer dizer, vamos supor que eu tenho aqui um ponto de referência, a minha posição 0. Dizer que a posição do corpo está diminuindo quer dizer que ele está se aproximando do meu ponto de referência. Então ele está fazendo isso, ó. Enquanto ele estiver descendo, ó, ele está se aproximando. Certo? Quando ele chega aqui nesse ponto, significa que ele cruzou com o ponto de origem, a posição igual a 0. Se eu continuar, ó, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele continua se afastando. Porém, ó, depois ele volta a se aproximar do meu ponto de origem. E depois ele volta a se afastar, ó, porque ó, posição diminuindo, foi para 0, ainda diminuindo para o negativo, depois ela começa a aumentar, volta a ser 0 e começa a aumentar de novo. O que está acontecendo? Na verdade o que está acontecendo é isso, ó. Ele se aproxima, igual a 0, que é esse ponto, continua se afastando um pouquinho, só que no sentido negativo, e aí ele volta. E depois ele se afasta de novo. Então o movimento desse cara aqui, ó, o movimento descrito pelo móvel aqui, descrito por essa equação, é esse daqui, ó. Tudo bem? A posição dele diminui até ser 0, aí se afasta no sentido negativo, depois ele volta para a posição 0 e depois se afasta. Tudo bem, gente? É esse o movimento que está fazendo, que esse gráfico está explicando, está implicando. E para essa situação, veja só, o corpo, ó, vamos supor que ele começou aqui, ó. Então, ó, ele está na posição 0. Depois ele vai se afastando no sentido positivo. Então ele vai fazendo isso, ó. Se para lá é o meu positivo, ele vai fazendo isso, ó, até atingir uma distância máxima. Depois o que acontece com a posição? Vai diminuindo. É como se ele fizesse isso, ó. Ele vai até uma distância máxima e depois ele começa a voltar. Tudo bem, gente? Certinho? Perfeito. Essa é a análise gráfica. Análise gráfica de que gráfico? Da posição pelo tempo do move. Certinho, galera? Qual é a outra equação que a gente tem? A gente tem a função horária da velocidade, que ela é descrita dessa forma. E a gente já fez uma análise dela, né? A gente já fez um estudo um pouquinho mais detalhado. Então eu vou falar um pouco mais rapidamente. Então, a função horária da velocidade é descrita por uma equação do primeiro grau, né? Que a gente compara. Lembra? Esse cara aqui, ele está fazendo o papel desse daqui, e ele recebe o nome de coeficiente angular, e a variável independente recebe o nome de coeficiente linear. Lembre-se que a função do primeiro grau, ela determina uma reta, que pode ser crescente ou decrescente. Certo? Esse ponto aqui, ó, é onde a velocidade, o valor da minha velocidade inicial. E o ponto onde esse gráfico cruza o eixo horizontal é quando a velocidade é igual a 0. Tudo bem? Que vê, cruzou aqui, ó, nesse ponto aqui a velocidade é igual a 0. Ou seja, nesse tempo aqui a velocidade é igual a 0. A gente já havia feito a análise gráfica dessa equação, tá bom, gente? Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores. Lembrar também, né, que quando a aceleração é positiva, o gráfico é uma reta crescente. Quando a aceleração é negativa, o gráfico é uma reta decrescente. Certinho, gente? Por fim, a gente tem a função da aceleração. Bom, no Move, a aceleração é constante. Vou até colocar aqui, ó. A aceleração, ela é constante. Então, ela é sempre o mesmo valor. E a aceleração ela pode ser negativa ou positiva, né? Se a aceleração é positiva, o gráfico é esse aqui, ó. Tá vendo? Ó? Sempre o mesmo valor. Ele sempre tem o mesmo valor de aceleração no Move. Se for negativa, vai estar aqui embaixo. Tudo bem, gente? Maravilha? É isso. Nessa aula a gente só fez uma análise rápida e um pouquinho mais profunda para equação, para função espacial e uma dedução um pouquinho, uma análise mais rápida nas outras equações. Tudo bem? O que eu quero que vocês percebam principalmente.
para a função espacial no Move, o gráfico é uma parábola. Então, se pintar um gráfico para vocês que de posição pelo tempo e o gráfico é uma parábola, então você já sabe que esse gráfico está descrevendo o movimento de um corpo que está no Move. Pintou um gráfico de velocidade pelo tempo, que o gráfico é uma reta crescente ou decrescente, então você também sabe que esse gráfico é da velocidade de um corpo que está no Move. Pintou um gráfico da aceleração pelo tempo, que a aceleração ela é positiva, diferente de zero, ou negativa, então você já sabe que esse gráfico é de um corpo que está realizando o Move. Tudo bem, gente? Essa aula foi mais tranquilinha e o assunto foi mais rápido. A gente continua nas próximas aulas. Forte abraço!